João 31, Mateus 7, João 7,38. Vou ler de novo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá águas vivas. Do seu interior fluirá águas vivas. Do seu interior fluirão águas vivas. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão águas vivas. Aquele que tem Jesus tem águas vivas, que esta água é a palavra. E eu acredito que você vai sair daqui com esta palavra que vai ser pregada através da mulher de Deus, e esta água vai fluir através de você, e você vai sair daqui impactado com essa palavra, porque Jesus fala aqui que do seu interior rio de águas fluirão. Do seu interior flui águas vivas, e você vai sair daqui com estas águas até o pescoço, até a cabeça. Você vai sair daqui não do mesmo jeito, vai sair daqui impactado, porque vai sair daqui poderoso, porque a palavra que o Senhor vai trazer esta noite vai transformar você, vai trazer um avivamento através dessa palavra. Você não está aqui por acaso. Ele tem algo com você, e Ele tem um particular com cada um que está nesse lugar. Se você entrou aqui pensando que veio por acaso, não foi. Foi o Espírito Santo que trouxe você até esse lugar. Deus tem algo contigo, e Ele tem uma obra a fazer com você, e Ele vai fazer coisas extraordinárias através da minha e da tua vida. Não temas, porque a palavra está. Quem crê nele, fluirão águas vivas. Ainda bem que ainda existe ainda um povo que acredita na palavra de Deus. Existe ainda os remanescentes, existe ainda os cristãos verdadeiros, existe ainda aqueles que bebem desta água, que bebem dessa fonte que é Jesus, que bebe dessa fonte que é Yeshua, que é o poderoso, que é o verdadeiro, é o Deus que está acima dos céus e da terra. Ele já está aqui neste lugar. Os tempos são maus, os tempos são trabalhosos, os tempos são de guerras, os tempos são de tribulações, mas Jesus fala: eis que venho sem demora, guardas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está voltando, os sinais estão aí, os sinais estão batendo em nossas portas, mas eu acredito que a igreja que é comprada, lavada pelo sangue de Jesus, subirão pelos portais celestiais e se encontrarão com o noivo, o Cordeiro. Por isso, você que está aqui, você não vai sair da mesma forma, porque Deus marcou essa audiência contigo, e Ele tem pressa em te abençoar, e tem pressa em te socorrer. Por isso, não temas, porque a palavra que será pregada será uma palavra que vai vir da boca do Pai, do Senhor Jesus. E o Senhor diz para ti, mulher: não temas, não temas, que eu vou te usar. Não temas, que a palavra que eu vou trazer para esse povo, aleluia, eles sairão daqui, mulher, impactados com a minha palavra, que vai sair da tua boca, que vai sair dos teus lábios. Por isso, filha, não temas. Sei que tem passado por momentos difíceis, sei que tem passado por momentos, mas eu estou tomando de conta de tudo. Faz a minha obra, e eu cuido da tua vida. Eu cuido dos céus. Isso que tu estás passando, mulher, eu vou botar por terra. Eu vou dar um basta. Isso que está passando
vidas serão impactadas através da minha palavra. Por isso, filha, não temas, abre a tua boca, que eu vou te usar. Eu, Yeshua Mashiach, vou te usar com poder e autoridade. E tu sairás daqui também transformada. Tu sairás daqui cheia do meu Espírito, e as minhas águas vão transbordar sobre ti, porque há sobre ti uma graça poderosa. Por isso, filha, fique em paz. Fique em paz. Pai, que te agradeço, Jesus, e as palmas louvam o Senhor Jesus. Vamos orar pelo time das ofertas. Ficar de pé, irmãos. Vou convidar aqui o meu Dom para recolher as ofertas. Queria convidar a irmã Neide para tirar o louvor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aqui estão os teus filhos, Pai, para dizimar e ofertar na tua casa, Pai. Recebe cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E todos aqueles, Pai, que ainda não podem, não tem condições, Senhor, dá condição a eles, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abre portas e abençoa da mesma forma, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salve a todos com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Me peguei perguntando o que pode Deus fazer? Mudar todos os planos, fazer o que querer, fazer o que me apraz, sem te dar explicação, conhecer os teus pensamentos e avaliar a reação. E se ele não quiser fazer o
força, e se Ele não quiser, o mar acalma. Não quiser, o mar acalma, e no meio dessa tempestade, oh, aleluia, de uma adorador. E se Ele não quiser matar a Faraó, te levar no deserto, te deixa só, e no meio dessa tempestade, aleluia, vier-nos afrontar. Questiona eu agora, questiona eu agora, se Ele nada fizer, mostre a sua fé, questiona eu agora, questiona eu agora. Questiona ou adora. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Espírito Santo, faz mais presente, aleluia, nesse lugar, aleluia. Oh, aleluia. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Oh, aleluia. Se Ele nada fizer, mostre a sua fé. Eu prefiro adorar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado pela rica oportunidade. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Oh, Deus lindo, aleluia. Oh, aleluia. Glória, aleluia. Vamos orar pelo pregador, pela pregadora. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, aqui está a tua filha, Senhor. Usa ela, Pai, com sabedoria e autoridade, Senhor. Derrama, Senhor, sabedoria sobre a vida dela, Pai, discernimento da tua palavra, Senhor. Usa ela como tu quer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém. Amém. Estou feliz nessa noite de estar aqui com o povo de Deus. Fiquei feliz porque eu não lembrava mais do meu amigo, nós já se congregamos juntos. E ele falou comigo, e uma coisa que eu prometi para o Senhor, que eu nunca daria mão das coisas do Senhor. Hoje tem tudo na minha congregação, eu me congrego ali na Demócrito Rocha, Assembleia de Deus Jesus Único Salvador. E através da bênção da minha liderança, eu estou aqui nessa noite. Meu esposo, ele teve que ir para ali com as crianças, com a Ana Beatriz e a Litsa, porque elas cooperam com a obra do Senhor. A Litsa, ela ajuda na salinha das crianças, ela louva, e a Beatriz, ela fica na parte da mídia e também é levita. E meu esposo, ele ajuda também na direção. E através da bênção deles, eu vim nessa noite estar aqui. Estava cansadinha, eu fui ministrar em Baturité. Cheguei hoje à tarde, meu esposo foi ali evangelizar com os pastores. E aproveitei para ajudar a irmã na igreja a organizar, e naquela correria de mais para o Senhor. Nós sempre temos que estar disponível. Uma das coisas que eu aprendi, irmãos, é estar disponível para os céus.
está disponível para o Pai. E não tem problema essas cadeiras vazias. Deus trouxe quem Ele quis. Ele tinha uma porção dobrada para mim e para cada um de vocês. Às vezes nós ficamos tão preocupados, sabe, irmãos? Senhor, cadê o povo? Senhor, a igreja, as cadeiras. E Deus diz, meu filho, hoje eu quero entregar algo para vocês. Hoje eu decidi uma porção dobrada para a vida de cada um de vocês. Eu já recebi a porção de Cristo. E eu creio que cada um que está aqui nesta noite tem recebido aquilo que os céus têm reservado para mim e para você. Não é por acaso. Não foi por um de repente. Não. Foi Ele dizendo, irmã Maria, irmão José, irmão Conceição, eu não sei o nome de cada um, mas Ele dizendo, ei, hoje levanta, cansada do jeito que você está, levanta, enfrenta aí este cansaço, enfrenta aí o seu compromisso, não é com o homem, o seu compromisso é com os céus. Porque quando eu e você começamos a entender e compreender a grandeza dele, eu e você não olha para o lado, nós não olhamos para quem parou, nós não olhamos para quem procrastinou, porque tem muitos do nosso lado, por muitas vezes até caminha, vai até o meio do caminho, mas quando chega no meio do caminho, olha para a luta, olha para a adversidade, olha para o vento, olha para a fornalha e acaba paralisando. E se eu e você começar a olhar também com esses olhos carnais, nós esquecemos de viver o sobrenatural com Deus. E você pode dizer nessa noite, mas pastora Sheila, a tudo aquilo que eu tenho enfrentado, a senhora não tem noção. Eu digo para você, entrar na fila, eu também estou contigo. Mas Ele disse que a graça dele e o poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Está fraco nessa noite, recebe graça. Está entristecido nessa noite, recebe poder, recebe unção, recebe força. Força para entender que Ele nos chamou para algo maior e algo melhor. Louva a Deus, vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Reis. Foi algo que o Senhor ministrou no meu coração. O tema é restauração, né? Irmãos, restauração. E é uma palavra muito forte, algo muito lindo, restauração. Porque tudo aquilo que vai precisar ser restaurado, primeiramente ele vai ter que ser quebrado. Aquilo para ser restaurado pelos céus, primeiro vai ser amansado. Aquilo que Ele decide restaurar na minha e na tua vida, primeiro Ele diz, primeiro eu te levo para dar um passeio no deserto comigo. Mas uma das coisas que Ele nunca vai fazer é soltar a minha e a tua mão. Eu sou sobrevivente. Tem mais sobrevivente aqui da guerra? Tem sobrevivente aqui da tempestade? Ei, eu sobrevivi, você sobreviveu? Ei, eu e você sobrevivemos porque Ele sabe que não é essa luta, não é essa dor, não foi aquela afronta que pôde impedir o propósito dele da minha e na tua vida, amém? 2 Reis, capítulo 5, vamos falar aqui de um homem e vamos falar também de uma menina e vamos falar de um profeta. Foi algo que o Senhor ministrou no meu coração e eu sei que o Senhor Ele tem algo para falar com a igreja, conosco. Cada um de nós viemos aqui com sede de ouvir mais de Deus, sede de ouvir mais do Pai, porque Ele procura verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade, não por quantidade. Eu não estou preocupado se a igreja não estava cheia, eu não tenho preocupação por quem veio, eu quero saber se Ele está aqui. Aleluia! Eu vou pedir uma coisa assim para o Senhor: Senhor, da onde o Senhor me arrancou, não me leve para lugar nenhum. Eu não tenho problema para pregar para 100, para 200, para 1000, para 2, para 3. O que eu digo, Senhor, é se a tua presença não tiver do que vale. Eu disse que vai sim, Senhor, não estiver. Será da tua igreja, da tua noiva. Ei, Jesus, Ele está às portas e Ele ainda procura coração verdadeiro, adorador, porque hoje muitos estão corrompidos, muitas estão corrompidas. Deus dizendo, eu te entrego, dor e graça, mas vai olhar para a placa, vai olhar para a multidão, vai olhar, ei, eu, Senhor, confio em ti, sabe o quê? Eu te levanto, minha filha, mas onde eu te colocar, eu quero que você venha florescer. Quantas vezes eu tive que florescer num corredor de hospital? Era tão doloroso florescer dentro de uma UTI. E Ele dizendo, floresce, minha filha, floresce e começa a gerar vida. Aonde existe morte, eu te uso para trazer vida. Aí Deus dizendo, eu ainda estou contando com homens e mulheres
mulheres que estão disponíveis a poder provar da minha boa bondade, da minha grandeza. É Deus dizendo: eu procuro corações aquebrantados, eu procuro corações disponíveis. E nessa noite nós vamos falar aqui de um homem chamado Naamã. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do seu Senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém leproso. E os sírios haviam saído em companhias e havia trazido cativa. Igreja, repete comigo: cativa. Da terra de Israel, uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. Só até aqui. Toma teus assentos em nome de Jesus. Pai, está aqui a tua palavra, Senhor, meu Pai. Está aqui este pão diário, Senhor. Ah, Pai, Senhor querido, através dessa palavra vem como um remédio para nossas almas. Vem gerando cura, vem gerando libertação, Deus. Aleluia! Através dessa palavra encontra guaridas em nosso coração, Pai. Que essa palavra ela venha, Senhor, meu Pai, ser ministrada em nossas vidas e trazer, Pai, um tal constrangimento de nós entender e compreender a tua grandeza, Deus. Fica conosco nesta noite. Toma a tua linda igreja. Toma, Senhor, meu Pai, os teus servos. Toma este culto maravilhoso. Pai, é para ti a nossa adoração. É para ti, Senhor, meu Pai, nesta noite que nós entregamos a nossa verdadeira adoração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, o texto bíblico ele vai falar de um homem que ele se encontra afastado de uma presença. A presença do grande eu sou. Mas a Bíblia diz que Naamã era capitão do exército do rei sírio. E a Bíblia ela vai dizendo que este homem era um homem notável, era um homem honorável, era um homem guerreiro, era um homem conhecido como um grande homem de guerra. A Bíblia diz que este homem, Naamã, era um homem que ele vestia a armadura, ia na frente de uma batalha, e todas as batalhas que ele ia, ele trazia vitória. A Bíblia diz em algumas traduções que ele trazia libertação. Ele era aquele que trazia grandes vitórias para o rei da Síria. Ele ia para a batalha, mas quando ele chegava diante da batalha, ele como um chefe, comandante do rei, independente do tamanho da batalha, ele vencia. A Bíblia fala que este homem é honrado, este homem é privilegiado pelo rei, porque a Bíblia diz que quem dá as boas conhecimento de Naamã era o próprio rei, porque o rei que diz que ele é um homem que vencia grandes batalhas, era o rei que sempre queria ele na frente da peleja, porque o rei sabia, se Naamã tiver, essa peleja está vencida. Se Naamã tiver neste negócio, eu já sei que a vitória é dos sírios. E a Bíblia diz que este homem conhecido, homem guerreiro, homem de grande fama, porém, ele era leproso. E eu comecei a questionar, eu comecei a falar: Espírito Santo, um homem com tantas qualidades, ele consegue enfrentar tantas guerras, mas ele é leproso. A Bíblia fala que naquele tempo lepra não tinha cura. Lepra era uma doença que eu não poderia estar perto de ninguém poderia. Quem tinha lepra não poderia andar junto. Mas a Bíblia diz que quando ele chegava em casa, ele tinha que tirar a armadura dele. E a Bíblia diz que quando ele chegava em casa, ele sentia as dores. Aquele homem que lá fora era guerreiro, dentro de casa talvez ele chorava o lamento daquela enfermidade. E eu aprendo com isso que por muitas vezes, assim como eu e você, até deixamos a nossa roupa de armadura, nos colocamos de pé porque nós não podemos recuar. E ali nós se colocamos e dizemos: Senhor, conta comigo. Senhor, pode me enviar. Senhor, eu estou disponível.
Mas muitas vezes, quando eu e você voltamos para dentro da nossa casa, só os céus contemplam aquilo que eu e vocês enfrentam. E quantas vezes eu e você chega bem arrumadinho na igreja, cheiroso, coloca nosso melhor look, a nossa máscara de corajosa, de corajoso, de guerreiro. Quantas vezes o pastor entra por essas portas e ele chega aqui, talvez lá dentro da casa dele, ele dizia: Senhor, se eu pudesse recuar. Paizinho querido, se eu pudesse não precisar estar. Ah, Senhor Deus da glória, se eu pudesse, Pai, retroceder. E quantas vezes eu e você vem para este ambiente de adoração e diz: Pai, eu vou, mas só o Senhor sabe a guerra que eu estou deixando dentro da minha casa. Visto até a armadura, enfrenta até a guerra do meu irmão, peleja até com a minha irmã. Mas, Senhor, meu Pai, só o Senhor vê a guerra que eu carrego aqui dentro. Só o Senhor vê a lepra que eu tenho carregado. Só o Senhor contempla as guerras que eu e meu travesseiro temos. E eu aprendi que por muitas vezes Deus vai levantar uma ocasião. A Bíblia fala que Naamã, quando ele vai para uma dessas guerras, ele pega uma menina. Aquela menina, essa menina, ela não tem nome. A Bíblia não fala o nome do pai dela. A Bíblia não fala de que família ela vinha. A Bíblia em nenhum momento menciona sobrenome, nem de que linhagem ela vinha. Mas a Bíblia diz que vinha uma menina cativa. Cativo vai falar de cativeiro. Cativeiro vai falar de tempo de derrota, tempo de tristeza, tempo de choro. Aquela menina, ela foi arrancada do colo da mãe. Bem sei lá se o pai dela ainda tentou defender e mataram ele na frente dela. Eu não sei porque a Bíblia não menciona, mas eu posso conjecturar que esta menina, ela está dentro da casa de Naamã, servindo a sua senhora e começando a levantar os olhos e contemplar uma enfermidade da lepra de Naamã. Mas me chamou muita atenção porque essa menina, ela estava cativa. Mas eu vejo uma menina liberta. É você carregando os seus traumas. Você pode até carregar as suas dores. Eu não sei aquilo que você já enfrentou e ficou marcado dentro da tua alma. Aquilo que você se deparou e ficou rasgado, sangrando. De você se deparando com aquela luta, aquela enfermidade por tantos anos. E você diz: 2026 vai ser diferente. E lá estamos aqui no mês de abril. E nada mudou. O cativeiro é o mesmo. A peleja é a mesma. A luta é a mesma. A situação não muda nada. Parece até que piora. E Deus dizendo: mas eu te chamei. Está no cativeiro. A situação está sangrando. Mas eu te chamei para fazer a diferença. A Bíblia fala que essa menina, ela começa a se deparar e olhar para aquela situação de um homem que estava livre. Mas a liberdade dele não deixava ele provar e sentir aquela liberdade. Porque ele tinha que sempre estar escondido. A enfermidade dele era oculta. A enfermidade dele ninguém via. Ele não podia se expor. Ele não conseguia se expor. Ele não conseguia apresentar a dor dele. Mas a Bíblia diz que levanta uma menina. E essa menina diz para a sua senhora: se o bem Senhor bem soubesse que lá em Samaria existe um profeta que poderia curar ele desta lepra. Capítulo 3. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu Senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele restauraria da sua lepra. E um entrou e contou ao Senhor, dizendo: assim disse a criada da terra de Israel. Ele chamou muita atenção. Aquela menina, como cativa, entra dentro daquela casa, entra naquela causa, entra dentro daquela situação e começa a contemplar a guerra. Quantas vezes Deus pediu para você: abra teu olho que do seu lado tem alguém enfrentando uma guerra. Dentro da tua casa tem alguém esperando que você se levante e se posicione. Quantas vezes Deus está contando comigo e com você, igreja, para um posicionamento diferente? Não, já tentei de todas as formas, pastora. Eu já até lutei, pelejei, já orei e agora eu já disse que eu não oro mais. Que eu não quero mais saber porque não tem mais jeito.
E quantas vezes fica eu e você rotulando aquilo que o Senhor diz que vai fazer, e fica eu e você achando que Deus precisa que eu e você creia, que eu e você use a nossa fé para quando Ele quiser fazer um milagre na minha e na tua vida. Ei, Naamã não cria, Naamã não tinha fé, Naamã nem acreditava, Naamã nem servia, a sua senhora muito menos. Mas a Bíblia diz que usa a menina, e a menina apenas abre a boca dela e direciona. Você tem aberto a sua boca para direcionar os teus? Tem pregado através do teu testemunho, e o teu testemunho fala mais alto do que muitas palavras. E às vezes o meu e teu testemunho, o meu e teu comportamento, não adianta eu vestir de armadura, entrar aqui e ser muito crente, meu marido que me conhece dentro da minha casa e não olhar para mim como uma santa mulher de Deus. Não dá para as minhas filhas olharem para mim, irmãos, e dizer desse jeito. A minha mãe lá na igreja até fala bonitinho, mas aqui dentro de casa só as panelas sabem. Ele não é esse tipo de comportamento que Deus quer. Deus quer que eu e você vista a nossa armadura, vai para pelejar, vença a peleja e volta. E quando eu e você puder voltar, nós podemos dizer: Senhor, foi entregue, está nas tuas mãos. Ele, Deus, procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, porque Ele tem restauração. E essa restauração Ele começa dentro de mim e dentro de cada um de você. Muitas vezes fica eu e você querendo: Senhor, trata com o meu marido, trata com a minha casa, olha a vida daquela mulher, olha que desmantelo é aquele. Deus olhando para mim e para você: eu decidi, eu vou tratar primeiro contigo, Naamã. Eu vou curar primeiro esta lepra que está por muitas vezes escondido. Eu não sei o que lepra você tem carregado dentro da sua alma, mas o Espírito Santo de Deus que traz a palavra, e a palavra dele é revelação. Ele sabe nessa noite que tem o endereço certo essa palavra, e ele sabe que por muitas vezes, assim como eu e você, porque a palavra dele falar comigo, Deus está dizendo: você sabe até pelejar bonito, Naamã, sabe até guerrear bonito, Naamã, sabe até usar essa espada até bonitinho. Agora quando você está sem a tua armadura, eu te vejo. É Deus dizendo: eu te vejo quando ninguém te vê. Eu te conheço quando ninguém consegue. Ei, às vezes nem você mesmo se conhece, mas o Senhor está dizendo essa noite: eu te conheço. E eu consigo te entender. E eu entendo essa fragilidade que você carrega. Eu conheço essa luta que você tem enfrentado tanto tempo. Deus está falando com a igreja. Ei, eu tenho visto que você até tem tentado, mas essa noite eu quero curar a tua lepra. Essa noite eu não quero mais que você visse essa armadura de herói na mão. Essa noite eu quero te levar para um compromisso diferente, porque eu tenho lugares mais profundos para você andar. Eu tenho lugares para você baixar. Eu quero te elevar de nível, e não tem como eu te elevar de nível com essa lepra. Eu não elevo. Mas se eu curo, se você se permite, porque a Bíblia diz que Ele se permitiu. Ele se permite se levantar, ouvir a menina, e aí ele começa a confessar. Ele vai até o rei e diz: é rei. Lá em casa eu levei uma menina cativa e ela disse assim: e rei, eu tenho uma lepra. Quando eu chego em caixa dessa armadura de guerreiro, só a minha esposa vê, só meus filhos contemplam, só minha casa tem visto o tamanho da minha lepra. O quanto eu grito quando eu tenho que tirar essa armadura, o quanto eu choro, o quanto eu me rasgo, porque essa lepra ela me consome. Essa lepra ela quer me tirar do propósito, essa lepra quer me tirar do processo, essa lepra por muitas vezes me tirou do caminho. Ei, mas rei, agora eu estou cansado, rei, agora eu não quero mais. Eu vou dar ouvido, rei, a esta menina, porque quantas vezes menina não tem voz, quantas vezes menina é até levantada, mas ela não é ouvida. Ei, mas o Senhor está levantando uma geração de meninas, uma geração de meninas escolhida por Ele. Ele te coloca num cenário improvável, e Ele diz: dentro deste cenário eu te uso, dentro deste cenário eu trabalho, eu uso a tua vida, apenas você tem que estar disponível. A menina ela ficou disponível a servir ao Senhor, mesmo quando tudo estava dando errado, mesmo quando os sonhos dela foram tomados, mesmo quando aquilo que ela tanto projetou um dia crescer, chamar papai e mamãe, um dia talvez se formar. Eu não sei qual foi os sonhos que foram arrancados desta menina, mas essa menina foi mexido no emocional dela, foi mexido na fragilidade dela, ela foi arrancada dos sonhos dela. Ei! E
e ela foi levada cativa. Mas a Bíblia diz que essa menina, independente do cativeiro que ela se encontrava, porque o Senhor está dizendo que tem vidas nessa noite que se encontram em cativeiros, acorrentadas. Ele diz, mesmo dentro deste cativeiro, eu quero começar a fazer você ser restaurado, eu quero começar a fazer você florescer. Eu te pergunto para florescer, porque no Salmo 92, no verso 2, vai dizer que o cedro no Líbano, ele tem um leve crescimento para cima, mas ele tem as raízes dele muito profundas. Enquanto ele vai crescer de 2,5 centímetros a 5 centímetros para cima, 1,5 metros de raiz abaixo, gera um grande crescimento. E eu aprendo com isso. Sabe por quê? Que por muitas vezes ainda você não foi visto, cedro do Líbano? Porque eu decidi começar a firmar as tuas raízes. E tudo aquilo que eu firmo, o vento forte vem, a tempestade ela até vem, a chuva forte vem arrancando tudo, arranca até a folhagem. Tem vidas aqui no nosso meio que o vento veio, não teve de misericórdia com a tua folhagem, ele diz. Mas olha para as tuas raízes que não parou. Você de marrom lá atrás, levanta a tua mão. A senhora que louvou sim, levanta a tua mão. Sabe o que foi que te faltou? Enxergar o tamanho das tuas raízes que está para baixo. Muitas vezes você fica se limitando. Senhor, por que eu não floresço? Senhor, por que nada muda? Senhor, por que nada prospera? Pai, parece que nada sai do lugar. Eu até tento, eu luto, eu pelejo. Ele diz, eu comecei a tratar contigo, a firmar as tuas raízes para baixo. Eu firmo as tuas raízes, porque quando o vento vem, olha onde você estiver, a chuva até veio, a tempestade veio e bateu, mexeu com as folhagens, caiu. Não, você está de pé. Sabe por que você está de pé? Porque aquele que te escolheu, ele diz, eu te arranquei de um cenário improvável para te elevar, para viver um sobrenatural, para viver esse sobrenatural. Muitas vezes ele diz, desce minha filha, desce. Enquanto você desce, eu te levanto. Enquanto você se permite, eu te restauro. Enquanto você se humilha, eu sou Deus que faz. Não olhe para um lado, não olhe para outro. Não deixa ser arrancada da onde eu te coloquei. Fica firme com as suas raízes. Deixa eu te usar, deixa eu te levantar. Eu vejo um departamento de mulheres aqui. Está preparada, tá? Porque muitas vezes se perguntou, muitas vezes indagou. E o Senhor está dizendo, ei, eu procuro alguém que esteja disponível. Tem mulheres disponíveis aqui nessa noite. Tem homens valorosos disponíveis para encher a roupa de guerreiro. Eu sei que está sangrando, eu sei que está doendo, eu sei que você já tentou de todos os jeitos. Mas o Senhor diz, eu sou bálsamo de Gileade nessa noite. Ele diz, eu trago normalização para os teus sentimentos, mulher. Eu controlo o teu sentimento, os teus pensamentos, essa aceleração. Ei, eu te digo, eu sou Deus que chegou com calmaria no meio da sua situação. Situação cansada que já mexeu com as tuas armaduras. Mas eu sou Deus que tudo vejo e que contemplo. Mas eu decidi começar por ti. Ah, que a coluna ela tem que estar firmada, a coluna ela tem que estar firme, a coluna tem que estar ali, ó, posicionada. Enquanto você se posiciona, ele faz, ele envia o anjo, ele corta o laço, ele desfaz. E ele diz, essa noite eu entro lá para desfazer. Ele desfazendo, ele repreendendo aquela fúria, aquela guerra, ou guerra travada, mulher, que guerra travada. Levanta, se posiciona, entra na marcha, entra na peleja, vai para ser sustentada por Deus, porque ele diz, eu chego com restauração. Eu restauro os teus sonhos, os sonhos que você nem se permite mais sonhar, sonhos que você até já ia esquecer. Ele diz, quem te fez a promessa não foi eu. Eu não preciso de um cenário organizado por homens. Quando eu chego, eu começo a gerar cura, eu começo a gerar libertação, eu começo a gerar uma cura interna. Mas eu decido começar essa cura interna no teu emocional. Eu vejo Deus organizando os teus pensamentos, uma aceleração que você diz, Senhor, que negócio bagunçado é esse? E ele diz, minha filha, fica só na posição, fica na brecha, deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar. O negócio parece sair tudo do campo. Ele diz, entrega o controle na palma das minhas
minhas mãos, que eu sou o Deus que opera o milagre. Aquela menina, ela se posiciona. Aquela menina, ela diz: eu não olho para a minha dor, eu não olho para as minhas lágrimas, eu não vou ficar me lamentando em cima das minhas lamúrias. Eu não esqueço do meu Deus, que usava profeta, alimentava ele no Rio Querite, enviava corpo, mandava pão, mandava carne. Eu não me esqueço que o Senhor, através daquele profeta, cura a vida de um menino e ele se levanta e ele passa a ter vida novamente. Eu não me esqueço, lá em Samaria tem um profeta, e este profeta, quando ele ora, o fogo cai no céu. Ei, eu não me esqueço, porque os meus pais diziam que aquele profeta, ali quando ele orava, aquela viúva, ela começava a comer o melhor da terra em meio à sequidão. Ei, ela estava falando: eu entendo de um Deus que não começou por mim, ele até não fez em mim, mas ele tem um poder para fazer como ele quiser. Não depende da minha situação. Se um profeta crê, se um profeta tem força, eu creio naquilo que Deus derramou sobre ele. Tem profeta nessa noite aqui na casa. Tem profeta que Deus disse: meu filho se levanta, meu filho ora, meu filho clama. Eu sei que a enfermidade é dura, eu sei que essa guerra na tua carne está pesando, eu sei que está difícil dar não para aqueles projetos malignos, mas essa noite eu te coloquei aqui, meu filho, para ouvir a minha voz. Se refugie em mim, que eu tenho unção para derramar. Se refugie em mim, meu filho, que eu tenho cura para te entregar. Eu tenho cura nesta noite. O Senhor diz: eu tenho cura, eu tenho uma unção, eu tenho a graça para curar essa lepra que te persegue, essa lepra que não deixa você prosseguir, que não deixa você avançar. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele vai fugir de você. Se sujeita a Deus, resista, resista. O Senhor está falando nessa noite para a vida que está aqui. É tempo de você resistir. Resista. Nessa noite o Senhor está te dizendo: comece a resistir. Resista, meu filho, resista, meu filho. O Senhor está pregando aqui. Resista, resista, resista. Eu tenho um patamar, eu tenho algo para te levantar, eu tenho algo para fazer na tua vida. Ainda é pequeno, é pouco, porque os teus sonhos, antes de você sonhar, filho meu, eu sonhei para ti. A Bíblia diz que Naamã vai. Quando ele chega em Samaria, primeiro ele recebe a carta do rei, o direcionamento do rei, e ali ele vai. Quando ele chega em Samaria, ele procura o rei. E quando ele se encontra com o rei, ele entrega a carta. E o rei pergunta: quem sou eu? Rasga as vestes. Por acaso eu sou Deus que posso curar da vida ou tirar a vida? E aquele rei, ele se humilha. Mas a Bíblia diz que quando outro profeta escuta que Naamã vai afrontar o rei, porque para eles era como se fosse uma afronta, o profeta disse: manda para mim, manda essa causa aqui para mim. É muitas vezes vidas que estão chegando aqui e conta com vocês de pé, conta com vocês erguidos, pastor, conta com vocês em prontidão, conta com vocês alicerçados. Vidas que está precisando apenas de um direcionamento. E esse direcionamento o Senhor deu para o profeta. A Bíblia diz que o profeta fala: vai Naamã, mergulha lá dentro. O profeta não vai até Naamã, ele manda um mensageiro. Sabe o Deus que quebra o orgulho? Foi o que me quebrou. Hoje está aqui uma nova criatura. O Deus que trata, porque quando Ele diz: eu vou colocar para ser vaso de honra, Ele diz: eu vou quebrar, eu vou amassar, eu vou esmagar. Ei, mas a mão do Ele é bom, porque Ele não despreza, Ele cuida, Ele sara. A Bíblia diz que Ele envia o mensageiro. Naamã, o profeta fala: vai, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. A Bíblia vai dizer que ele quer indagar, porque ele acha que o Rio Jordão é muito sujo para ele, porque ele é muito limpo, com lepra, sem cura, e olhando para o rio e dizendo: o rio está sujo, eu estou limpo. Deus nos ensina com isso.
Deus, Ele trata comigo e com você nessa noite para isso. Aleluia! Nem tudo aquilo que é sujo pode ser desprezado. Está sujo, mas é escolhido. Pode até estar sujo, mas foi eu que escolhi para lavar. Veio quem viu águas do Rio Jordão para poder purificar. Purificação essa, irmãos, que só dos céus vem para purificar a minha e a tua vida. E ser purificada por Deus é a melhor coisa, porque nós não olhamos para a aparência, nós não julgamos pelo que nós achamos o que é. Nós não se preocupamos mais qual o tipo de cadeira, se é de plástico, se é de madeira, se nós vamos sentar no chão. Nós queremos saber se nós estamos disponíveis a adorar. Aleluia! Nós só queremos saber se o Pai está em prontidão para ser levado ao trono, inclinar os ouvidos e receber a minha e a tua adoração. Porque nós somos muito falhos, nós somos muito pecadores e nós somos sujos. Muitas vezes fica eu e você querendo indagar os caminhos que o Senhor quer que eu e você venha percorrer. Era ele dizendo na mão, o profeta mandou esse mergulhar 7 vezes. Na mão quer indagar. Não tinha rios mais limpos lá na minha cidade que pudesse me lavar, porque eu não dava ir para cá. Mas Deus levantou do lado dele e disse: Senhor, se ele mandasse você fazer uma coisa pior, você faria. Vá. É Deus dizendo para você: é só isso que tem que fazer? É só isso que tem que faça. Questiona não. É que nem um louvor, questiona não adora e decide adorar. Questiona não. Murmura não. Reclamando da situação, não tem situação pior do que a sua e a minha. Tem dores maiores do que a minha e a sua. Mas que enquanto Ele está dentro do meu e do teu barco, Ele ainda tem bálsamo, ainda tem cura, ainda tem retorno. Na mão a Bíblia fala que Ele vai, Ele mergulha e a pele dele fica curada. Que nem Glória a Deus! Aleluia! Na mão passa a ser curada, mas primeiro na mão foi tratada pelo orgulho. Na mão recebe a cura, mas primeiro ele teve que receber os nãos que a vida tinha que ter dado às vezes para ele, e ele não sabia receber, mas ali ele estava disponível, porque a lepra não tinha cura. Deus, Ele ensina para mim e para você nessa noite: não despreze. Onde tem 2 ou 3 eu estou presente. Tem 2, 3, se preocupa não, eu estou me fazendo presente no meio da igreja. Quantas vidas estão perdendo hoje de estar adorando? Eu não sei se está preso na televisão, vendo desgraça que está acontecendo no meio do mundo, enquanto poderia estar adorando, que nós temos liberdade para adorar. Aleluia! Mas eu e você escolhemos a melhor parte. Saímos de casa cansados e a garganta está doendo da noite anterior. Mas eu e você estamos disponíveis. A graça dele basta a mim e a você. Cadê nosso cansaço nessa noite? Cadê aquela dor de cabeça? Cadê aquela preocupação? Ele diz: eu arranco tudo, eu tiro todas as dores, eu derramo cura, eu derramo graça, eu derramo unção, eu derramo bálsamo. Mergulha na minha presença, se humilha na minha presença, se entrega a mim. Não há mais tempo para mimimi, não há mais tempo para coisinha, não há mais tempo para isso não, igreja. Ele já está às portas. Louvado seja Deus por isso. Eu quero estar preparada, eu quero estar lavada. Eu não sei quantos rios Jordão eu vou ter que ainda mergulhar. Ei, mas os rios Jordão que eu tiver que mergulhar, eu vou mergulhar, porque eu decidi estar limpa na presença do Pai. Eu decidi, eu disse: Senhor, eu não quero ser mais uma corrompida na terra, eu quero ser diferente. Por muitas vezes eu já escutei o profeta ali, uma bênção, um homem de Deus. Senta na mesa com ele para ver o que é. Leva para a mesa. A mesa vai te trazer revelações. Revelações pesadas. Ei, que eu e você possamos ter comportamento de Cristo. Começa dentro do lar com o marido. Baixa o tom. Olha o comportamento. Que nós possamos ser santas mulheres de Deus, santos homens de Deus. Porque era Eliseu passando, Tsunami está observando. Ela chama para comer pão. Aquela mulher começa a ver que na mesa o comportamento dele é o mesmo. Ela diz: agora eu vou preparar o quarto. É poderoso isso, porque Deus, Ele nos ensina com isso. Aquilo que Ele abriu uma porta pequena para mim e para vocês. Aí Ele diz: como foi o comportamento? Subiu o ego? Mexeu? Não, abriu a porta. Tem elevação de nível para a minha vida e para a tua vida. Sabe por quê? Porque o que Ele procura em mim e em você não tem lá fora. Não está no ilustre, não está aí nos outdoor, nem nos cartazes. Muitas vezes
Sabe, queria ver para cheia a igreja? Usar seu nome conhecido. E às vezes nós levar para a missa. Faltou a santidade. Faltou a renúncia. Faltou a comunhão. Comunhão essa que nós só aprendemos dentro de um deserto. Eu abro o parede para contar um pouco da minha história. Eu acho que sua irmã lá de trás que me conhece um pouco, né, irmã? Eu me deparava com uma criança. E essa criança, ela era para ter 7 anos. E dia 14 agora, hoje 12, dia 14 faz um ano que o Senhor colheu. E eu passei 6 anos de muita dor e muita luta. Entradas na UTI, hospital, cirurgia. Eu e Deus sabe como o Senhor me tratou. E aí o Senhor dizendo: minha filha, eu vou te levantar. Você vai pregar a minha palavra. Eu vou colocar mulheres, eu vou colocar vidas no seu caminho, que vai estar passando por um momento de dores, de lutos. Algo vai ter sido tomado da vida delas, mas eu vou te usar para ser cura. E há um ano atrás, daqui 2 dias, a minha filhinha falece. Era dia 14, dia 18 eu tinha uma agenda numa igreja aqui próxima, na perimetral. A igreja toda esperou eu ligar para desmarcar. Dia 18 eu estava aqui. E eu disse: Deus, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Até esta data de hoje eu não parei. Porque a graça dele, a misericórdia dele tem sido comigo e com a minha casa. E eu aprendi muito, porque eu disse: Senhor, que dor terrível uma mãe perdeu o filho. E eu disse: Senhor, que dor, que é só a mão dele para nos conduzir. Porque antes do Senhor levar, 7 dias antes eu estava ministrando, quando eu terminei, veio um varão e ele perguntou: o Senhor mandou eu fazer uma pergunta, eu não entendi, mas eu vou perguntar. O Senhor mandou te perguntar se você entregou. Porque dentro do meu quarto a dor era tão grande, eu dizia: Senhor, tá bom, leva. Eu dizia: Pai, eu não aguento mais o sofrimento dessa criança. Tumor cerebral, reincidiva, sai de cirurgia na cabeça. Não falava, não andava, vegetava e gritava. E enquanto isso acontecia na sala da minha casa, eu dizia: Senhor, eu desisto, porque eu nunca te neguei. A irmã que me conhece, eu nunca parei por conta da minha filha. Eu deixava ela em casa, já ministrei nessa igreja, né, irmã? Eu deixava ela dormindo e vinha de tarde com um grupo de irmãs pregar para as irmãs. Ela acordava, minha filha ligava e eu corria para socorrer ela. Eu não abandonei a obra. E por muitas vezes eu dizia: Senhor, o vento está tão forte, o fogo parece que vai me queimar. E ele dizia para mim: mas você não vai submergir. Este vento não vai te matar. Esta fornalha é só para mim te preparar. E eu fui caminhando com Cristo. E era doloroso, porque quando eu não estava em casa, eu estava dentro do hospital. Logo depois, uma das que está viva, hoje ela tem 8, vai fazer 9. Teve engasgo com a carne. Mais uma vez eu fui provada. Essa minha filha, os médicos chegaram para mim e disseram: na UTI, não tem mais jeito. E dentro de mim o Senhor falava: tem jeito sim, porque eu chego com vida. Aleluia! E aquela criança que a medicina tinha dito que não tinha mais jeito, hoje ela canta, ela prega, ela é uma bênção. Para a glória de Deus. Eu tenho algo para dizer para você: quando Deus te dá não, qual é o teu comportamento? Às vezes que Ele teve que te dar um não, que você teve que chorar, de que forma você se comportou? Você decidiu mesmo adorar? Porque tem aquele dia que Ele diz: não, hoje eu quero derramar vida nessa situação, hoje eu quero restaurar a vida dela. Ela foi entubada 2 vezes, o batimento dela foi para 192. Para a medicina não tinha mais jeito, 2 pulmões comprometidos, intubação de muitos dias, queria fazer a trava. E dizia: mãe, eu vou te dizer uma coisa, escapar para a medicina não escapa, mas se caso, como a senhora disse que o seu Deus vai fazer ela viver, se ela sobreviver, ela é uma criança vegetativa, está preparada para ter um UTI na sua casa? Poxa, ela é
E da Melinda ele falou para mim, em 2022, quando ela ficou curada do câncer, eu vou levar. Em 2024, a reincidiva, 2025 ele corre ela, assim como ele falou. Qual foi a voz que tem falado para você? Que vai florescer, que vai viver, que vai renovar, que vai ter vida? Qual foi os sims que você recebeu de Deus e às vezes você menosprezou porque era pequeno aos teus olhos? Ou qual foi o não, qual foi a porta trancada, o que foi arrancado de você? Nessa noite o Senhor está nos chamando, nos envolvendo a entender que independente da estação que eu e você estamos enfrentando, é um inverno, está muito frio, está doendo. Ele diz, mas mesmo assim ainda não é o fim. Tem uma primavera chegando para a tua vida. Eu não sei se você hoje se encontra passando por um processo doloroso, mas o que eu posso te dizer nessa noite é que o Pai, que escolheu eu e você para viver um sobrenatural, Ele é o mesmo Deus que permitiu aquela porta se trancar, que permitiu aquele não chegar. É o mesmo Deus que por muitas vezes teve que dizer, minha filha, não, é só até aqui. É o mesmo Pai. Eu não sei qual foi o diagnóstico que chegou até a sua vida. Eu não sei qual foi a peleja que você teve que enfrentar mesmo sangrando. Mas é o Espírito Santo de Deus hoje dizendo para você mesmo assim, eu quero que você continue a sonhar. Continue a caminhar. Continue. Porque se Ele te prometeu no tempo certo, Ele vai fazer. No tempo certo, Ele vai cumprir. A Bíblia fala que Naamã, ele recebe a cura e ele volta ao profeta para agradecer. Quando ele volta para fazer os agradecimentos, o profeta abençoa ele. Porque ele diz, Senhor, eu agora compreendo. Vou falar nas minhas palavras. Ele diz, agora eu aceito esse mesmo Deus. Muito tempo eu servi a deuses Baal. Muito tempo eu fiz adoração holocaustos que não era para o meu Deus. Muito tempo eu me afastei dessa presença. Ei, eu aceito esse Deus. Eu quero este mesmo Deus. Eu quero servir. E nunca mais eu levantarei sacrifício, holocausto para Deus nenhum. A partir de agora eu adoro esse mesmo Deus. Ei, eu vi um homem não só liberto de uma lepra, eu vi um homem restaurado da alma. Não adianta só a minha vestimenta ser liberta, a minha alma tem que ser curada. Deus, Ele permitiu. Todas as noites eu dormi. Eu todos os dias me alimento. As minhas filhas não têm depressão depois de tudo que elas vivenciaram. A minha casa está de pé. A minha família está erguida. E nós não deixamos de sonhar. E nós ainda temos a certeza que o Pai cuida da Melinda melhor do que eu. Ele deu cura. Hoje a Melinda é curada. Hoje ela não precisa de uma cadeira de roda. Hoje ela não precisa de uma sonda nasal. A minha filha não precisa de diagnóstico médico. Eu não preciso mais de ressonância. Hoje a minha filha ela é curada nos céus. E eu estou me preparando para me encontrar com ela naquele grande dia. Eu me preparo para me encontrar com a minha filha e me encontrar com o noivo. Se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus Cristo. Nessa noite o Espírito Santo de Deus pede que você venha calar as vozes que vêm falado nos teus ouvidos. Essa voz que diz que você não vai mais sonhar, que você não vai prosseguir. Aleluia. Essa voz que tem dito para você, larga tudo, não tem mais jeito. A voz que diz para você que lá dentro daquele cenário não vai ter mudança. E ele diz, não, só preciso de alguém que esteja disponível. Nessa noite eu sei que tem homens e mulheres aqui disponíveis. Tem vidas que estão aqui, que chegaram aqui até cansadas, até fadigadas. Mas o Espírito Santo de Deus que alimenta através da poderosa palavra dele. Ele diz, nessa noite eu derramei cura sobre a sua vida. Essa noite eu derramei bálsamo naquela ferida. Essa noite eu até permito você caminhar. Eu permito você vestir essa roupa de guerreiro. Porque eu não sou que te fiz a promessa. E que cumpri a promessa. E que dessa armadura eu não vou tirar. Mas é necessário, filho meu. É necessário, filho amado. É necessário que essa lepra ela não venha querer perfurar as tuas vestimentas, aquilo que eu te entreguei. Aquilo que eu te entreguei é maior e melhor. Os teus sonhos que você tem sonhado, o Senhor está falando com uma vida específica. O Senhor diz, você sonhou sonhos que pareciam até ser alto. Eu tenho para te
que esse negócio não dá certo. Eu estou dizendo que eu estou no controle. Ei, a única coisa que eu te peço é descer da minha presença. Clama mais, busca mais. Ou eu vou te surpreender. Eu vou te surpreender. Eu sou fiel, eu vou cumprir. Eu cumpro na tua vida. Eu cumpro na tua vida. Olha eu entrando lá dentro do teu lar, aquele negócio que está bagunçado. Olha aí, eu cheguei lá na eu sei que quando você chega lá e tira as tuas armaduras, um negócio que você vê ainda é difícil continuar, é difícil pelejar, mas hoje eu estou te dando fortalecimento. Olha, tem fortalecimento para a tua vida, tem uma elevada a partir de Deus para a tua vida. Os teus sonhos é menor do que o meu, teu sonho, e a tua vontade é menor do que a minha, assim te diz o Senhor. Aquilo que eu tenho projetado para você, homem, é maior, é maior, é maior. Creia que é maior. A única coisa que eu te digo, cada vez mais me busca, se enche. Você vai ver o que eu tenho para fazer na tua vida, o que eu tenho para fazer naquele negócio. Mas aquela causa eu trabalho, tira a mão. Eu vou mover. Eu tenho um mover para fazer pela tua vida. Continua, persevera. O inimigo muitas vezes quer roubar. Muitas vezes parece que o negócio vem em balança. O Senhor disse para filho, olha para mim. Ele vai te levar em lugares e você vai dizer, Senhor, como foi isso? Mas quando ele te colocar em lugares, não esqueça onde ele chegou. Não esqueça que ele te prometeu. Vai ter um momento que você vai ter que fazer escolhas. E as tuas escolhas, você já vai fazer. Sabe o que eu precisei fazer? Eu renunciei ao emprego, eu ganhava 8 mil reais para viver na dependência. E muitas vezes nós não estamos dispostos. E eu disse, Senhor, como? Eu sustento minha casa. Meu esposo só deu 2 mil reais. Pai, como? E ele disse, eu te chamei para viver na minha dependência. Eu estou no melhor dessa terra. Ele me veste. Ele cuida de mim. Ele me dá um sono reparador. Ele abre mão de tudo. Abra mão de tudo para servir a vontade dele. Eu sei que muitas vezes nós vamos perder. Muitas vezes nós vamos chorar, muitas vezes vai sangrar. Eu digo que eu tenho experiência própria. Mas o bálsamo dele é bem maior. O propósito dele é maior. O propósito dele é melhor. O propósito dele é grande na vida dos teus filhos, mulher. O propósito dele é grande na vida do teu marido. E lá nos teus projetos, nos teus sonhos. Ele tem como voltar a sonhar, tem, meu filho. Tem como voltar a projetar. Projeta, coloca o joelho no chão. Pode projetar. Muitas vezes até parece que é loucura. Não é loucura não. É sangue de Deus na tua vida. Se permita sonhar. Sonha. E diga, Pai, eu coloco nas tuas mãos. Ele disse que escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as que se acham que são sábios. Quantos na tua frente? Mas o Deus a que te escolheu, ele diz, pode clamar. Pode colocar nas minhas mãos, que eu sou o Deus. Aleluia! Pai, nessa noite se encontra aqui a tua igreja, se encontra aqui a tua noiva. Pai, nós estamos aqui, Senhor, meu Pai, com o nosso coração aquebrantado e contrito. A tua presença, Pai, que o Senhor consiga trabalhar nos nossos corações, que a tua palavra venha nos inundar, que a tua presença venha nos encher. Ajuda nós a caminhar um pouco mais, ajuda nós a se fortalecer, ajuda nós a te buscar, ajuda nós a se derramar. Ajuda-nos a entregar a verdadeira adoração a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai da glória. Deus, a igreja nas Tuas mãos. Guarda essa liderança. Abençoa Teu servo. Alinha, Senhor, meu Pai, os sonhos deles, que são os Teus sonhos. Pai, cada cadeira dessa eu quero profetizar. Ah, Jesus querido, quero profetizar essa igreja. Cheia, Senhor, meu Pai, de vidas. Vidas que vão chegar com lepra. Vidas que vão chegar cansadas. Vidas que vão chegar, Senhor, meu Pai, doente. Mas vai ter aqui um exército preparado, Senhor, para poder curar. Vidas curadas para curar. Vidas levantadas para restaurar. Vidas levantadas pelo Senhor. Restauradas pelo Senhor. Eu vejo aqui o Senhor fazendo uma obra muito linda no meio da igreja. Igreja, entra na oração. Igreja, entra na consagração. Volta pro gente. O
recanta, maná. Oh, recanta, pois hoje eu estou, recanta, maná, recanta, desfazendo os laços, recanta, maná, recanta, maná. Eu estou renovando vida nesta noite, recanta, maná, recanta. Eu estou com voz, recanta, maná, recanta. Oh, recanta, maná, sou eu, Senhor dos exércitos, recanta, maná, recanta. E eu digo para a minha igreja, recanta, maná, recanta. Quem impedirá o meu agir, recanta, maná, recanta. Sou eu, recanta, mais, que tenho permitido, recanta, mais, para que vós venha se tornar fortes, recanta, mais, recanta, mais, e não seja carregado pelo vento, recanta, mais. Eu estou com cada um, recanta, mais. Eu estou contigo, recanta, mais. Eu tenho me alegrado, recanta, maná. Chegará o tempo, minha filha, recanta, que eu levarei a minha igreja, recanta, maná, e nenhum de vós, recanta, maná, sentiremos saudades, recanta, maná, porque eu enxugarei todas as tuas lágrimas, recanta, eu te darei dons, recanta, maná, recanta. Eu vou te aperfeiçoar, recanta, maná, recanta. Porque eu opero do jeito, recanta, maná, recanta. Do jeito que eu quero, recanta, recanta, maná, recanta, eu te darei, recanta, dons espirituais, recanta, maná, para tu quebrar o laço do mal, recanta. Eu vou cuidar de ti, recanta. Não se preocupa, recanta, maná, recanta. Porque enquanto tu tiver, recanta, maná, recanta, cuidando do meu reino, recanta, maná, recanta, eu serei contigo, recanta, e eu usarei outros, recanta, maná, recanta, para tu saber que eu sou Deus, recanta, mais. Eu sou Deus de Israel, recanta, mais. Eu te darei, recanta, mais. Eu te darei, recanta, recanta. Eu te darei vigor, recanta. Eu te darei ousadia, recanta. Quando entrar e recanta na minha casa, eu te mostrarei o oculto e te darei o discernimento, recanta, para que entenda, recanta, o que eu vou fazer, para que entenda como será o meu agir, recanta, deixa, recanta, porque aqueles que te apontam, recanta, deixa comigo, recanta, eu sou justo, recanta, saia daqui com a tua vitória, tu e a tua casa, o meu anjo te acompanhará, recanta. Eu estou purificando agora o teu lar, recanta. Eu estou purificando a tua residência, seja cheio do meu espírito, cheia, restaurada, recanta, oh, recanta, profetiza, mulher, recanta sobre os teus, profetiza, recanta, e eu farei de forma que tu disseste, recanta, profetiza, recanta, não sou eu, recanta o Senhor dos exércitos, não sou eu que desci a terra, recanta, e ressuscitei Lázaro, recanta,
do meu jeito, recanta. Fica, recanta, manare, canta, na voz e silêncio. Apenas confia, recanta, manais, e tu verás o meu agir sobre os teus, recanta, manais. Eu sou o que sou, recanta, manais. Eu te abençoo, minha filha, recanta. Senhor meu Deus, meu Pai. Pai, quero te pedir, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo. Porque hoje o teu nome foi glorificado e exaltado, Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai hoje. Perdoai a nossa dívida, a nossa ofensa, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. E não deixeis cair, mas livra de todo o mal, porque o teu reino, o poder e a glória quer dar para todos sempre. Continua quando não levantar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz amém, amém. E vão em paz.